tira a vogal e acrescenta o A. Então, o que você tem? Izar é com Z, izar é com Z, izar é com Z. Izar com S só existe se a palavra já tiver I, se tiver uma vogal. Nós vamos tirar a vogal e acrescentar o sufixo A. É o que vai acontecer. O que é que nós vamos ver? Ó? Por exemplo, a palavra analisar é com S? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho a palavra analisar aqui. Analisar. Analisar, analisar, analisar. Estou na dúvida se é com S. Vou voltar para a palavra primitiva. A palavra primitiva é análise. Não basta ser com S, tá? Não basta ser com S. Mas ela já tem um S aqui. Ó, análise, tá? Eu tenho que ter isso, ó. Esse I é uma vogal. Tá aqui, é o I, ó, o I que tá aqui. Eu tenho o S, já tenho o I, deixa eu apagar e colocar o I aqui, ó. Eu já tenho o I, tá aqui. Eu já tenho o S, tá aqui, ó. E aí eu tenho uma vogal. Opa, tá ok. Então eu tenho IS mais vogal. Quando eu for derivar, vai ser com S. Por quê? Porque eu tenho isso, ó. Não era análise, era isso que eu tinha, ó. Análise. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a vogal e eu vou só acrescentar o AR. E aí vira analisar. Então, veja bem. Analisar é com S, não é só porque a palavra primitiva tem S. A palavra primitiva tem I, S, que vai ser mantida, mais vogal. A vogal eu corto e acrescento o A. Então, analisar é realmente com S. Então, olha só. Analisar é com S, porque a palavra primitiva tem I, S mais vogal. Então, o que você tem? Em análise, a palavra primitiva segue esse padrão. É isso que a gente vai ter que verificar sempre. Por exemplo, vamos ver de avisar. Eu quero saber se avisar vai ser com S ou com Z. Vou voltar para a palavra primitiva. Avisar vem de aviso. Aviso já é com S. Mas isso não significa lá muita coisa não, tá? Que a gente vai te mostrar. Aviso já é com S. Então tá, vamos ver o seguinte. Aviso já tem I. Tá ok, ó. Já tem o I, já tem o S, ulha e tem uma vogal. Então, eu tenho I mais vogal. Quando eu for construir, vai ser assim, ó. A palavra é aviso. Ó, tem uma vogal. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar a vogal e vou acrescentar o A. Então, o que eu vou ter? Avisar. Avisar é com S. Não é só porque a palavra primitiva é com S, mas porque a palavra primitiva tem I, S mais vogal. I, S mais vogal. A gente vai te mostrar já um caso em que, mesmo tendo S, eu não vou grafar com S. Quando? Quando não tem IS mais vogal. Então, o que estamos colocando aqui é o que você tem aqui do lado. Então, por exemplo, em análise, vimos que vem de analisar. Em avisar, vimos que vem de análise. Em avisar, vimos que vem de aviso. Então, o que você tem aqui, ó? Analisar é com S, porque a palavra primitiva é IS mais vogal. Avisar é com S, porque a palavra primitiva tem IS mais vogal, tá? A gente vai ver aqui, ó, improvisar é com S, porque a palavra primitiva tem IS mais vogal. Pesquisar é com S, porque a palavra primitiva tem IS mais vogal. Então, se a palavra primitiva tiver IS mais vogal,
a derivada vai ser com S. Se a palavra primitiva tiver IS mais vogal, IS mais vogal, IS mais vogal, a derivada vai ser com S. Vamos ver a exceção, né? Então, eu tenho aqui, ó, IS, 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 IS mais vogal. Vamos pensar na palavra batizar. Vamos pensar na palavra batizar. Eu quero saber se batizar vai ser com S ou vai ser com Z. O que eu vou buscar? Qual é a palavra primitiva? Então, batizar vem de batismo. Batizar vem de batismo. Tá? E só para saber, batismo com S, tá bom? Batizar vem de batismo. Então, vamos agora analisar. O que você tem é isso, ó. Tem I, tá aqui. Tem S, tá aqui. Só que na sequência, tem vogal? Não. Esse é o problema. Se você não tem vogal, então você não pode aproveitar o S daqui. Se você não pode aproveitar o S, ó, ele não seguiu a sequência. Sequência para sequência era IS mais vogal. Eu tiro a vogal e acrescento o A. Se eu não tenho isso, o jeito vai ser, ó, eu tirar tudo e acrescentar o isar. Eu tirar tudo e acrescentar o isar. O que eu tenho era batismo. Eu não pude aproveitar, vou tirar tudo e vai virar batizar. Então, batizar é com Z. Embora na palavra primitiva ele contenha um S, batizar é com Z. Por que batizar é com Z? Porque isar é com Z, isar é com Z, isar é com Z, isar é com Z, isar é sempre com Z. Só não é com Z quando a palavra... Não são muitas não, tá? Mais um exemplo. Se eu colocar para você a palavra catequizar, olha só, é catequizar, catequizar, catequizar. Catequizar vem da palavra catequese. Catequizar vem da palavra catequese. Catequese. Só lembrando, palavras terminadas em ase, ese, ise, ose são com S. Então, ó, isso aqui é uma palavra terminada em ese. Se é terminada em ese, então ela é grafada com S, tá? O que você tem? A regra é, tenho I, S mais vogal, ó, aqui deveria ser I. Eu já não tenho esse I, já quebrei. Embora eu tenha S, eu não tenho I, senão eu ia dizer catequezar. Como eu não tenho I, então eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter que cortar bem aqui e acrescentar o isar. Logo, se eu não tenho I, a derivação é catequizar com Z. Então, regra, isar sempre com Z. Isar é sempre com Z. Batizar, catequizar, só não é com Z, quando você tem I, S na palavra primitiva mais vogal. Se você tiver IS mais vogal, eu mantenho o S, tiro a vogal e acrescento o A, ok? Então, regra, isar é com Z, isar é com Z, isar é com Z, isar é com Z, isar é com Z. Eu só, na verdade, mudo de Z para S se a palavra tiver IS mais vogal, IS mais vogal, IS mais vogal, IS mais vogal. Na ausência disso, é Z, 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 Z. Ok? Agora, outras grafias. Lembrando que o mais é SZ e o mais é treinar, até o infinito e além, né? Quando você usa X, tá?
Primeiro depois de ditongo. Então, você tem bem aqui um ditongo. Ameixa, baixo, caixa, feixe, peixe, paixão. Então, se você tem depois de ditongo um som x, esse x é grafado com x. X depois de ditongo, x depois de ditongo, x depois de ditongo. Também se usa x depois de em, iniciando a palavra. Então, enche, enche, enche. É com x. Então, se você tem enxaqueca com x, enxadrista com x, enxame com x, enxuto com x, enche com x, enche com x, enche com x, enche com x. Há exceções, algumas, né? Olha só, exceção. Encher, mas gente, encher porque vem de cheio. Cheio é com CH, então não dá para encher com X, tá? Então, encher é com CH porque vem de... Se tá cheio, né? Você vai encher, ficou cheio. Derivados, encher... E aí, enxova, que é um tipo de... A palavra já dá origem dela. Algumas que ganharam, por exemplo, o prefixo em. Se eu tiver a palavra chouriço, chouriço já é com CH. Se você vai com CH. Então, são algumas exceções. Quanto ao som, de um modo geral, é enche com X. Enche com X. A principal exceção é encher. Lembrar que vem de cheio, lembrar que vem de cheio, lembrar que vem de cheio. Então, a principal exceção é encher, e encher vem de cheio. Se vem de cheio, automaticamente tem que ser com CH. Ok? Então, em mais x é x. Em mais x. Em mais x. Em mais x. Também é com x depois da inicial me. Então, se você tem mex com x. Então, você tem, mexerica com x, mexilhão com x, mexicano com x, mexer com x. Então, esse mex, x, mex, x, mex, x, mex, x. Tem exceção? Tem uma importante, tá? Que é mecha. Não é mexa, não é do verbo mexer. É mecha, mecha de cabelo. Você vai fazer luzes, vai puxar o cabelo, fazer mecha. É com CH. Com X é mexer, tá? Você vai mexer no seu cabelo, não mexa no seu cabelo com X. Faça uma mecha com CH, tá? Também em relação a X, palavras de origem africana ou indígena. Então, se você percebe que ela é de origem indígena, é X, tá? E africano, abacaxi, capixaba, macaxeira, morubixaba, pichain, xará, xinxim, xinxim de galinha, xiquixi. Essas palavras são de origem indígena ou africana, são grafadas com X. Palavras aportuguesadas do inglês para o português, em que no inglês era SH, muda-se para X. Por exemplo, shampoo, você ainda vê essa grafia shampoo em algumas embalagens, mas em português é com X. Xerife, que é com CH em inglês, em português é com X. X. Alguns X aqui, almoxarife, bexiga, bruxa, capixaba, caxemira, cachumba, coachar, coxo, elixir, inchada, enche, engraxate, enxurrada, esdrúxulo, faxina, lagartixa,
lixa, luxo, machixe, mexer, mexerico, muxoxo, orixá, oxalá, praxe, piche, puxar, relaxar, rixa, taxa, valor, tá? Imposto, tributo, vexame, chale, shampoo, xarope, chavante, de origem indígena, né? Xaxim, xereta, xerife, e xingá. Alguns exemplos de palavras com X, ok? Como a questão ortográfica é uma questão, na verdade, visual, é sempre bom você grafar, né, e perceber se está escrevendo corretamente. Na dúvida, hoje, não é, o mundo online é ótimo para isso. Basta você procurar um dicionário online, jogar a palavra lá para ver a grafia correta. É melhor tirar a dúvida, né? Em vez de jogar no Google, jogue num dicionário online, porque no Google pode aparecer qualquer grafia, tá? No dicionário vai aparecer a grafia correta. Algumas palavras com CH. Apetrecho, archote, archote, uma tocha, tá? Bochecha, boliche, crochê, cachaça, cachimbo, chá, chamariz, chamego, chafariz, cartucheira, charco, cheque, chimarrão, chimpanzé, chuchu. Tem gente que escreve chuchu com X, né? Chuchu não é da Xuxa, chuchu não é da Xuxa, chuchu não é da Xuxa. Chuchu é com CH. Chucrute, chumaço de algodão, chutar, cacho, cochicho, coxo, colcha, colchão, comichão, coqueluche, fachada, ficha, flecha. Eu conheço alguém que se chama Flecha com X. É o nome da pessoa. Mas a grafia, segundo o sistema ortográfico vigente, é com CH. Flecha é com CH. Galocha, inchar, macho, machado, machucar, mancha, nicho, pachorra, pichar. Tem gente que picha com X, né? Ainda tá pichando errado. Não é pinchar, não é com N, é pichar, pechinchar, piche, rachar, recheio, salsicha, sanduíche, taxa. Tem taxa com X, que é de taxar, é imposto, e tem taxa com CH, que é aquela taxinha, prego. Tacheiro, tacho, tocha. É preciso tomar cuidado com palavras que possuem duas grafias, mas com significados diferentes. Taxa com CH e taxa com X. Sempre buscar saber qual é o significado de determinada grafia. Existe taxa com CH e existe taxa com X. Então, graficamente, as duas estão certas. É no contexto que você vai verificar qual delas se deve usar. Ok? Aqui um pouquinho de uso do E e do I, tá? É comum nós confundirmos por conta da pronúncia, tá? Muito parecido. Então, ó, uma dica. Todos os verbos terminados em UIR, não é só ir, é UIR. AIR e OE são grafados com I, tá? Então, UIR, AIR e OE escrevem-se com a letra I na segunda e terceira pessoa do singular do presente do indicativo. É I, tá? Então, por exemplo, ó, o verbo é contribuir. Vamos logo marcar o I aqui e destacar lá. Olha só. Eu tenho isso aqui. O verbo é contribuir. Na verdade, eu vou dizer assim, o ele é ele, terceira pessoa. Ele contribui, ele contribui, ele contribui. Por quê? Porque o verbo é contribuir. Se o verbo é terminado em UI, a grafia é I.
E se eu passar para a segunda pessoa, tu, porque a segunda aí, terceira, tá? Tu contribuis, ele contribui, tá? Ele cai, ele cai, ele cai. Que verbo é esse? É o verbo cair. Então, é o verbo terminado em aí, ele é grafado com i. Então, eu tenho isso, ó. Ele cai, tu cais. O verbo é doer. O verbo é doer. O verbo é doer. É verbo terminado em oe. Eu vou dizer isso dói. Isso dói, tá? Esse ferimento, ele dói, ele dói, ele dói. Ele influi muitas pessoas. É do verbo influir. Talvez esse seja o mais importante, tá? Porque a gente tem, por exemplo, obstruir, constituir. E como aparece em prova de concurso, escrito assim, ó. Constituir. Com E. Ah, mano, FCC cai muito. Então, constituir. Pelo amor da vaca preta. O verbo é constituir. Se o verbo é terminado em uir, a grafia dele é com i. Então, não é constituir, é constituir. Cai muito, tá? Então, o ir é particularmente importante. O ir é particularmente importante, tá? Ele sai. O verbo é sair. O verbo é sair. E aí, ele sai, tu sais. E ele rói. O verbo é roer. Então, o que você tem aqui? Verbos terminados em uir, air e oer são grafados com i, tá? Um que eu considero mais, porque é o que mais cai, tá? É verbos terminados em uir, tá? Flexionam em i. Verbos terminados em uir flexionam em i. Verbos terminados em uir flexionam em i, tá? Construir, constrói. Constituir, constitui. Obstruir, obstrui. Então, você tem aqui uir e, ok? Foca, porque tem caído. Esse aqui cai muito. Ainda e. Todos os verbos terminados em i, pelo amor da vaca preta, não é o ir. Terminação ir escreve-se com e na segunda e terceira pessoa. É porque ele vai ter a mesma terminação do verbo terminado em er, tá? Er. Então tá. Eu tenho isso, ó. Não é o ir, é ir. Eu tenho isso, ó. Acudir. Tu acodes, ele acode. Fugir. Tu foges, ele foge. Decidir. Tu decides, ele decide. Partir. Tá? Tu partes, ele parte. Um verbo aí que as pessoas estão flexionando muito errado. Do Facebook. O verbo curtir, tá? Então, ele, tá? Só pra gente deixar claro. O verbo é curtir. É tu curtes e ele curte, tá? Então, pelo amor da vaca preta. E se for uma ordem, tá? Se eu disser, só para te avisar, se eu disser isso aqui, ó, como muita gente tem escrito no Facebook, isso aqui sou eu, ó, é eu curti, é eu e é passado. Então, pelo amor da vaca preta, se você anda curtindo alguma coisa no Facebook, eu curti. Se você manda alguém curtir, diga curta ou curte aí. Então, pare de usar esse i querendo se referir a outra pessoa. Se você usar o i, é eu curti, tudo bem? Então, eu digo, ó, tu curtes, ele curte. E eu digo, curte aí, tá?
Se eu disser para você no Face, te der uma ordem, eu vou dizer, ó, é isso aqui, ó, curte aí, tudo bem? Então, vamos parar de escrever o verbo curtir errado. Vamos parar. Então, o que eu tenho? O verbo curtir aqui, ele é terminado em ir. Verbos terminados em i flexionam em e. Verbos terminados em i flexionam em e. Se você colocar com i, vai ser eu curti, tá? Em terceira pessoa é e, tudo bem? Então, você quer que alguém curta alguma coisa? Diz pra pessoa, curte aí, tá? Curte aí. Curte aí, tudo bem. Mas se você quer dizer que você já curtiu, aí usa o i. Há muito esse erro, então já começa a evitá-lo. Ok? Vamos curtir direito no Facebook, nas redes sociais de um modo geral. Ainda sobre o uso do e e do i, eu tenho aqui, ó, todos os verbos terminados em uar e oar flexionam com e na terceira pessoa, tá? Flexionam com e. E aí, lembra, não é o verbo terminado em uir, que o ir é importante. O i é i, o ir é i, o ir constituir, constitui. É o a. Esse aqui é importante porque se a gente colocar, por exemplo, se eu disser para você, continue a estudar, continue a estudar. A pessoa fica pensando assim, continue, ó, tem um som aí, mas não fica pensando em som, fica pensando em regra. É assim, ó, se eu disser, ó, continue a estudar. Pensa na terminação. A terminação do verbo o verbo é continuar, continuar. Se o verbo é terminado em UA, então a flexão é com E. Continue a estudar. Então, atentem. UA, flexão E. UA, flexão E. Então, tem aqui, ó. Perdoar. Perdoes, perdoe. Tá? É subjuntivo. Só para entender um pouquinho esse subjuntivo, o subjuntivo é uma hipótese. O subjuntivo é uma hipótese. Subjuntivo é uma hipótese. Então, ele sempre vem com conjunção. Por exemplo, se eu disser, é necessário que eu perdoe. Mas eu vou colocar aqui um caso para ficar mais simples. Seria assim, ó. Caso eu perdoe, tudo bem? Vamos colocar um caso para ficar constituído aqui o subjuntivo, tá? Então, o verbo perdoar, então tá. Eu tenho aqui, ó. Perdoar, caso eu perdoe, caso tu perdoes, caso ele perdoe. Atuar, caso eu atue, caso tu atues, caso ele atue. Caçoar, eu tenho caso eu caço, caso tu caçoes, caso ele caçou. Jejuar, caso eu jejue, caso tu jejues, caso ele jejue. Continuar, caso eu continue, caso tu continues, caso ele, tá, continue. Então, o que você tem? Você tem um e aqui no subjuntivo. E na ordem, tá? Quando você dá o modo continue a estudar, verbo terminado em UA, flexiona em E. Perdoe, atue, caçoe, jejue. Quando se der a ordem, você vai manter esse E. Ok?